Daniel Goleman explica o caminho que toda informação visual ou auditiva faz até chegar ao teu cérebro. Ele explica o seguinte, que tudo aquilo que você ouve ou tudo aquilo que você enxerga, ele viaja até uma região do teu cérebro chamado tálamo. Do tálamo, ele vai para outra região chamada amígdala. E só depois o tálamo manda uma informação que é para uma região chamada neocórtex, que é a região racional. É aquela região do cérebro que pensa racionalmente e te ajuda a tomar decisões mais racionais. Só que com todo esse caminho que Daniel Goleman vai explicar na inteligência emocional, ele deixa claro o seguinte, que primeiro você sente e depois você pode, só depois você tem a chance de pensar racionalmente sobre os fatos, sobre o que está acontecendo. E o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas acabam se deixando levar pelos sentimentos e pelas emoções, né? E até que ela caia em si, até que ela volte à razão, muitas vezes ela acabou tomando decisões que podem atrapalhar a tua vida inteira. O resto da tua vida pode ser comprometido por conta de uma decisão ali emocional e sentimental tomada naquele momento. E assim, a palavra de Deus, ela já vai te trazer um ensinamento do seguinte: você é uma consciência espiritual. E quando você toma conhecimento disso, você aprende que você está dentro de um tabernáculo. E todas essas reações que eu estou aqui explicando sobre informação audiovisual ir para o teu cérebro e o teu cérebro reagir quimicamente, gerando emoções e sentimentos, ou reagir racionalmente com cálculos, tomando decisões sobre aquele momento, tudo isso são coisas, são explicações sobre esse tabernáculo feito de carne e osso. Então você, como espírito consciente do tabernáculo de si, dos sentimentos, das emoções, você tem poder de decisão. Você tem poder de decisão sobre o que fazer em determinada situação. E, inicialmente falando, parece uma coisa difícil. E realmente não é tão fácil. Só que o fato é que você precisa exercitar isso diariamente. Você precisa ter esse exercício diário da autoobservação, da ideia de que você não é o tabernáculo, você não é os personagens que você construiu ao longo da vida. Você não é o advogado, você não é o engenheiro, o administrador, o empresário. Tudo isso são personagens construídos aqui na Terra. São personagens transitórios. Um dia eles vão deixar de existir. Só que a tua consciência espiritual, ela não deixa de existir. Ela permanece, né? Seja aqui ou em outra dimensão, em outra vida. E essa informação é importante porque a partir daí você começa a se observar de um ponto de vista diferente, porque talvez até esse momento você tenha se observado, se identificando com a situação ou com um personagem que está vivendo a situação. E isso é um erro. Eu tenho que me observar de um ponto de vista diferente, como um terceiro que está atento em todas as situações que vai acontecendo. Realmente não é fácil, mas como eu estou dizendo aqui, é um exercício diário, você precisa treinar isso diariamente. Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito e algumas características desse fruto. Ele fala o seguinte, na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 22. Ele vai falar assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É aqui o ponto, domínio próprio. Você só pode governar, você só tem domínio próprio sobre aquilo que você compreende. Se você não compreender que quem está sentindo, quem está emocionalmente abalado, é o tabernáculo, é o corpo ou é a alma. Você é o terceiro
ponto dessa história. Você é o espírito, a consciência espiritual que está observando o corpo e que está observando a alma. E sob esse ponto de vista, fica muito mais fácil você decidir, porque através desse exercício diário, você começa a enxergar os pontos que estão transformando, que estão trazendo influência sobre a tua vida, os gatilhos emocionais que estão sendo acionados ao ouvir uma música, ao ouvir uma pessoa, ou a se deparar com uma certa situação constrangedora. E assim, nesse momento, a sensação é inevitável. O teu corpo ele vai sentir, ele vai tentar reagir àquilo. Só que a decisão de reação, essa pode ser dominada. Essa está debaixo de domínio próprio. Isso acontece quando você decide, opta por fazer ou não fazer. É isso que a palavra de Deus ensina aqui em domínio próprio.